Bem, gente, então vamos lá, né? Vamos à nossa aula sobre limites. Limite é uma das aulas mais importantes, porque é um assunto que ele liga aí o que nós já vimos com o que nós vamos ver, certo? O limite é onde ele faz o estudo de funções, onde a variável ela pode estar permitindo, sim, um valor entregue um determinado limite. Então é isso que nós vamos tentar mostrar a vocês aí nessa aula de limites. E relembrar, né, alguns já tinham visto, vamos ver aí com melhores definição a respeito. Vamos ver a parte de definição, onde podemos aí estar explorando um pouco mais esse conhecimento através de definições. Que nós já temos visto, né? Então, limite, a ideia de quando você coloca limite em uma função, é o intuito de expor o comportamento dessa função, né, quando você tenta aproximar de determinados valores. Então, você deixa, está no limite, está próximo daquele valor, tá certo? Então, a ideia da definição de limite é você justamente fazer isso, né? Ter um comportamento, como é que funciona uma função quando você se aproxima de determinados valores. O limite, como eu disse agora, ele é de grande importância dentro do cálculo diferencial, né, do cálculo de derivadas e integral, porque ele termina estudando, aliás, ele dá o apoio justamente à base para que possa estar aplicando aí as derivadas. Na realidade, a definição de derivada, ela é dada através de limites. Então, a noção de limite é que ele faz com que esses caminhos, né, aliás, esse comportamento das funções dentro das variáveis independentes, você possa aí estar controlando e entendendo aí como ele se comporta dentro de cada um dos valores que ele vai se aproximando. Como já foi dito antes, né, a ideia é ordenar justamente essa cadeia de assuntos, né, de cálculo. Você tem um limite aí no meio, e antes do limite você vê conjunto de funções, que ele faz justamente o estudo desses conjuntos, dessas funções, né, que dará base para derivadas integrais. Então, o conjunto do cálculo 1, ele está aí entregue a esses assuntos, né, que nós já tínhamos visto, conjuntos, funções, limites, derivadas e integrais. Tá certo? E claro que esses últimos aí, derivadas integrais, né, a teoria do limite, ela é de fundamental importância, né? A definição de limites é de fundamental importância. Tá certo? E como é que se lê? Né? Com base nisso, a noção intuitiva do limite, ele coloca dessa forma, né? Você pega uma função qualquer, tá certo? Intuitivamente, e você faz com que o x tende a um número real qualquer. Ele chama esse número real de A. Número real qualquer A. Ou quando o x tende a mais ou menos infinito. Né? Esse número real pode ser também um zero, ou números positivos e números negativos, seja de quais forem, tá certo? E o x também ele pode tender a um número a mais infinito e a menos infinito. Então, quando se faz essas aproximações, ou esse distanciamento, quando vai para o mais e o menos infinito, né, que é o comportamento, então a gente aí começa a entender como é que a função se comporta. Então, a função nada mais é do que o limitado mais do que a resposta de uma função quando ela tende a um determinado valor, quando você substitui por um determinado valor. Tá certo? A gente usa limites para definir retas tangentes a gráficos, por exemplo, a gráficos de funções quadráticas, cúbicas ou de ordem polinomial superior, e faz com que também leve o conceito da derivada de uma função, como eu já tinha falado anteriormente. Certo? Então, essa aí seria uma definição resumida sobre limites, que é o que nós vamos estudar. Vamos ver um pouco sobre a noção intuitiva de limites, tá certo? Então, por exemplo, considere a sequência numérica. Olha só um exemplo dessa noção intuitiva, né, de análise sobre o limite.
Imagina, eu tenho um conjunto de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 101, 102, 103, 1000, 1001, 1002, 1003, 10.001, 10.005, 10.100, 1 milhão. Não importa. Observe que eu estou dizendo números onde ele está tendendo aí ao infinito. Ele vai de 1 e vai até o infinito, para o lado direito, a mais infinito. Nessa sequência B, você vê menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, nessa reticência de justamente uma continuidade, menos 100, menos 101, menos 102, menos 103, menos 1000, menos 1001, menos 1002. Observe que ele está indo também para o menos infinito. Ele vai para a esquerda, se tornando cada vez menor, né? Todo número à esquerda, a tendência de ir para a esquerda, ele vai para o número menor. E aqui, por exemplo, eu tenho aí um número elevado a uma potência, né? Uma função racional, mas que com o expoente aí com uma função potência. Então, se eu pegar aí e eu coloco o 2 elevado a x, 1 sobre 2 elevado a x, por exemplo, quando eu aumentar esse 1 sobre 2 elevado a x, né? Quando eu for aumentando esse x, ele também, na operação geral, vai diminuindo. Ó. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 dividido por 1 dá 1, que é o primeiro número. 1 sobre 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, 1 dividido por 2 dá 0,5. 1 sobre 2 elevado a 2. 2 ao quadrado é 4. 1 dividido por 4, 0,25. 1 sobre 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. 1 dividido por 8 dá 0,125. E assim sucessivamente. Observe que eu tenho o número 1, depois 0,5, quando eu divido 1 por 2, 0,25, quando eu divido 1 por 4, 0,125, quando eu divido 1 por 8. Se eu dividir aí 1 por 1024, dá quanto aí? Quem me diz? 1 por 24 seria 2 elevado, 1 dividido por 2 elevado a 10. Aí daria 1 dividido por 24. Quem me diz quanto é 1 dividido por 24? 1 por 24? 1 dividido por 1024. Esse número que está aí na tela. Sim. 0,00097. 9. Isso. Então, observe que o número aí, ele está se aproximando de zero. Quando ele vai aumentando esse valor do denominador, a divisão vai se tornando cada vez menor. Pode ver que é 1, depois, ó, 0,5, né? 0,5 é menor do que 1. 0,25, ó, já está o número mais próximo de 0, 0,25. 1 dividido por 8, 0,125, já está mais próximo. E quando eu divido 1 por 1024, você já vê que dá 0,0009, um número bem menor. Então, já está próximo de zero. O que é que você observa aí? Esse número aí, ele vai tender a um valor de zero, esse conjunto. Olha só, em resumo, o que se diz. Se você observar a sequência do conjunto A, os números crescem, né, de maneira ilimitada, é infinito. Enquanto, na sequência B, eles decrescem de maneira também infinita, ilimitada. Né? Então, ele cresce, vai para a direita, decresce, vai para a esquerda. Assim, vocês podem dizer que tanto um quanto o outro está tendendo a um infinito. Ele não tende a um número específico, e sim ele tende ao infinito. A letra A tende a mais infinito e a letra B tende a menos infinito. Já o conjunto da letra C, né, a sequência numérica da letra C, vocês veem que os termos não decrescem infinitivamente, ele tem um limite. E esse limite é o zero. Observe que ele vai se aproximando cada vez mais do valor de zero. Observe que esse último número, se eu botar aí, por exemplo, 1 dividido por 2048, já vai dar um número bem menor, né? Se eu pegar ainda e dividir 1 dividido por 4096,
né? Que vai ser 1 dividido por 2 elevado a 12. Vai dar um número bem menor. Ou seja, bem próximo de zero, 0,00000 alguma coisa. Então, esse conjunto é um conjunto que eles tende a zero, ele se aproxima de zero. Tá certo? Aí a gente fala isso, a gente escreve justamente dessa forma. A maneira que nós escrevemos é justamente dessa forma, né? A gente tem x, essa setinha quer dizer tendência, né? Significa tendência, quando a gente vê essa setinha, quer dizer que essa variável está tendendo a um determinado valor, né? Seja ele um valor em números, ou seja ele tendendo a um infinito, a nenhum número específico, necessariamente, né? Vai ao infinito, ou a mais ou a menos. Então, a gente vê que na sequência aí, ó, x tende a mais infinito, ou seja, ele vai de 1 até o infinito, para a sequência A. X tende a menos infinito, ó, para a sequência B. E na sequência C, x tende a zero. Então, observe, né, que essa setinha que significa tendência, é isso que acontece nessas três sequências como exemplo. Então, essa é a noção do limite. A ideia do limite está dizendo justamente isso. Ele vai tender a um valor. Então, o limite, ele sempre vai ter isso. Ou ele vai tender a um número real, como o exemplo aí da letra C, que é o número zero, é o número real. Ou ele vai tender ao infinito, seja ele positivo ou negativo. Aí, na letra C, está dando o exemplo do número zero. Pode ser qualquer número real. Não necessariamente o número zero. Pode ser qualquer número real. Tá bom? Só foi um exemplo aí da letra C e utilizou o zero. E até para dividir também aí, um está indo maior do que zero e vai ao infinito, o outro menor do que zero e vai ao infinito, então a gente colocou um exemplo indo até zero, tendendo a zero, tá certo? Que é um número específico, né? Aí é não o infinito. Os dois é infinito e essa letra C é um número específico, tá certo? E aí a gente vai ver o conceito de limite em uma função, o limite de uma função. Então, o limite na função, como é que ele se comporta? Como é que nós definimos? Então, o conceito de limite de uma função. Aí vamos aplicar o limite, nós vimos em uma sequência numérica ali, mas vamos aplicar em função. Então, o conceito de limite refere-se à seguinte questão, ó. Qual é a pergunta realmente que acontece quando você quer aplicar o limite em uma função? Você quer saber quando é que x tende a um valor, aliás, quando o y tende a um valor, né? X tende a qual valor para que o y possa responder? Então, a pergunta seria essa: qual é o valor para qual o y tende se x tender a um valor? Então, eu tenho uma função qualquer e eu digo, olha, o x tende a 5. Aí eu vou dizer, e a função, ela vai tender a qual valor, já que x tende a 5? Aí eu vou estar aí substituindo no valor de x, né, o valor a que ele está tendendo. E aí eu vou saber qual a tendência. É uma tendência também, é um limite, é uma aproximação do valor de y, tá certo? Essa é a definição que se deve considerar para uma função. Eu tenho uma função f qualquer, onde D, que é o domínio da função, né? Ele é qualquer número real. Essa setinha tende a qualquer número real, ou seja, é qualquer número real. E x também vai tender a y aí, ou f de x, né? Que é a mesma coisa, y ou f de x. Então, você considere A um ponto de acumulação do domínio D, ou seja, o A é um número qualquer, onde o x vai estar se aproximando, é chamado de ponto de acumulação. É onde o x se aproxima. O x vai se aproximar de A, um número qualquer. Como naquele exemplo lá, o A foi mais infinito, não foi um número específico, foi menos infinito, também não é um número específico, foi a zero, um número específico. Então, o A pode ser qualquer um desses. O x vai tender a esses valores, ou ele vai a mais infinito, ou a menos infinito, ou vai a zero, ou vai a um valor qualquer, um valor A qualquer, 2, 3, 5, como acabei de dar um exemplo. Então, ele vai para um ponto de acumulação, um ponto onde ele vai estar se aproximando, acumulando valores aproximados a eles.
E aí você considere que esse limite, eu vou chamar de L, ele é um número real. Ou seja, o limite da minha função, ele vai pertencer aos números reais. O L pertence aos números reais, o limite. Tá certo? E é assim se lê que o limite de uma função f de x, quando x tende a A, é esse valor de L. É o L, o limite, a função L. L é igual ao limite da função, a f de x qualquer, quando x, variável qualquer, tende a um número qualquer, que é o A. Olha aqui como se escreve. É assim que se escreve. Limite de f de x, né? Limite da função f de x, quando x tende a A, é igual a L. É exatamente o que está em cima. O L é igual, né? Pode ser lido o contrário, né? L é igual ao limite da função f de x quando x tende a A. Tá certo? Ou simplesmente você pode chamar que a função f de x tende a L, assim como x tende a A. Tá certo? Essa seria a definição. Esse é o conceito de limite de uma função. Vamos colocar isso como exemplo, tá certo? Daqui a pouco. Ora, mas para que eu possa aplicar esse conceito aqui que nós acabamos de ver, eu preciso lembrar, né, e entender um pouco sobre limites laterais. E o que vem ser limites laterais? Limites laterais nada mais é do que quando eu tenho valores maiores e valores menores se acumulando naquele valor aonde o x tende, aquele A qualquer. Então, quando eles se acumulam ali, tanto pela direita quanto pela esquerda, e ele chega ao mesmo valor, aí nós dizemos que o limite existe. Por quê? Porque os seus laterais, ele tende ao mesmo valor. A acumulação do valor de A, né, de um domínio, ele tendeu ao mesmo valor. Então, ele diz isso. Seja f de x uma função definida no intervalo de A até C, tá entendendo? Intervalo fechado qualquer aí, de A até C. Então, ele está colocando que eu vou pegar ali um valor que vai iniciar em C e vai até o limite de A. Um C é um número qualquer que eu posso escolher, né? Ele vai ter início em C, que é o número da direita ali, vai ser por maior do que A. O A é um número aonde o x vai tender, o C é o seu limite superior, tá certo? Então, ele diz isso. Se, quando o x tende para A por valores maiores do que A, então, aí tendendo a A por valores maiores do que A, então ele vai de C até A, valores à direita de C até A, né? A função tende ao número L, ao limite, né? Ou seja, o L é chamado de limite lateral à direita e é dada pela mesma função, só que, ó, detonado aqui, né, com o sinalzinho de mais, que nada mais é que dizer que a função L aqui está no limite da função quando x tende ao valor de A por valores maiores, valores superiores do que A. Esse positivo não tem nada a ver com ser o A negativo ou A positivo, não. Quer dizer, o positivo está dizendo que ele é valores maiores. Quando é negativo, valores por menores. Aqui quer dizer que ele é pela esquerda, pela direita. Valores maiores à direita, valores menores à esquerda. Então, ele se aproxima de A pela direita, limite lateral. Quando ele se aproxima de A pela esquerda, aí ele vai ser o limite A elevado a menos. Tá certo? Então, ele diz isso. De modo análogo, né, ou seja, semelhante aí, L como limite lateral à esquerda de f de x, né? Nesse caso aí, considera o intervalo de D a A. Observe agora que ele está indo aqui, ó, da esquerda para a direita, tá certo? Da esquerda para a direita. Então, observe aqui, ele está crescendo da esquerda, o A é o limite. É a variável onde o x vai tender aqui, o número que o x tende, o valor que o x tende. Então, ele vai tender por valores aqui de D até esse valor, seja ele qual for, tá certo?
E aí ele diz que se x tende a por valores menores, ou seja, pela esquerda, f de x se aproxima do número L. Então, observa aqui a função também do mesmo modo. Limite de f de x, quando o x tende a pela esquerda, o menuzinho quer dizer pela esquerda, o mais quer dizer pela direita, ó. Então, quando ele se aproxima de A pela esquerda, ou por valores menores do que A, quando for positivo, valores maiores do que A, se eles tenderem ao mesmo L, ao mesmo valor, aí nós podemos afirmar que há limite. Então, observa aí nessa frase final, ela é muito importante. Ó. Logo, o limite de uma função, quando x tende a A, existe e é L, observa. Logo, o limite de uma função, quando x tende a A, existe e é L. Aí, observa, se e somente se existirem os limites laterais e ambos forem iguais a L. Então, só existe o limite se os laterais também existirem. Então, tem que ter os limites laterais para que haja limite na função. Entendido? Certo, gente? Pessoal? Será que eu estou falando sozinho? Ninguém está ouvindo? Não, Eu professor. sei, menina. Ah, sei não, viu? Eita, professor, a gente tá aqui ouvindo. Vamos lá. Vamos continuar. Mas entenderam o que eu falei aí? Vamos colocar isso em prática. Considerando... tinha até esquecido isso aqui, né? Os limites laterais de uma função racional. E foi aquele caso que nós vimos lá da letra C. Eu tenho ali uma função racional. Quando o x tende ao infinito ou quando o x tende a zero, né? Olha, quando o x tende ao infinito, ele pode tender a mais infinito e a menos infinito. Quando ele tende a zero, ele vai tender a zero por valores menores, né? Ou seja, valores negativos, ou por valores maiores, valores positivos. Então, quando isso acontece, aí o que vai acontecer aqui, ó, se o x tender a zero, aliás, tender a mais infinito, eu vou dividir aqui, ó, em 1 dividido por x, vamos dizer que o x aqui é 1, 1 dividido por 1 dá 1. Mas se eu aumentar esse valor, como eu fiz lá anteriormente, ó, 1 dividido por 1000, vai ficar 0,001. Se eu dividir 1 por 1 milhão, vai ficar 0,0000001. Observe que está se aproximando de zero. Então, se eu tender aqui o x a infinito, né? Estou considerando que o n é 1, né? Por isso que o x elevado a 1 é x. E se for elevado a 2, é que chega mais rápido ainda ao zero. Porque você está duplicando aí, dividindo melhor. Então, quando o x tende a mais infinito, se eu aumentar esse valor de x, eu vou diminuir cada vez mais essa função. Ou seja, se aproximando de zero. Se eu me aproximar de zero, aliás, se eu tender a menos infinito, isso quer dizer que eu vou botar, olha, x dividido por menos 1. Ó, dá menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Se eu botar menos 10, 1 dividido por menos 10, dá menos 0,1. Se eu botar aqui menos 100, menos 0,01. Se eu coloco menos 1000 no lugar do x, olha que eu estou aumentando, ele está atendendo a valores infinitos, eu estou aumentando para o infinito. Menos 1000, vai ligar menos 0,001. Se eu boto menos 100.000, menos 0,000001. Observe que já está se aproximando cada vez mais de zero. Então, ambos se aproximam de zero. Se eles se aproximam de zero, então o limite dessa função aqui tende a zero. Se tende a zero, né, quando ele... Aliás, o limite da função tende a zero quando o x tende ao infinito. Seja por mais, seja por menos. Ambos os valores tenderam a zero. Então, o limite existe e é zero. Já quando o limite da mesma função aqui vai tender a zero, por exemplo,
Aí eu vou botar por mais. Ora, se ele vai tender a zero, eu vou se aproximar de zero. Então, eu vou botar aqui, ó, 1 dividido por 1. Não é próximo de zero. Se eu pegar 1 dividido por 1, vai dar 1. Se eu botar 1 dividido por 0,1. 0,1 é próximo de zero, estou diminuindo. 1 dividido por 0,1 dá 10. Se eu botar 1 dividido por 0,01. 1 dividido por 0,01 dá 100. Observe que eu estou diminuindo, o meu ele está tendendo a zero, se aproximando mais de zero. 1 dividido por 0,0001 vai dar igual a 10.000. Se eu botar 1 dividido por 0,000001, vai dar igual a 1 milhão. Então, observe que quanto mais ele se aproximar de zero, ele vai tender ao infinito. No entanto, se ele for negativo aqui, ó, eu botar 1 dividido por menos 1, dá menos 1. 1 dividido por menos 0,1, dá menos 10. 1 dividido por menos 0,01, dá menos 100. Se eu botar 1 dividido por menos 0,0001, dá menos 1.000. Então, observe que ele está tendendo agora para menos 1.000. Por quê? Porque eu estou dividindo por x. X elevado a 1. Então, o que é que ele diz? Se o x for, o n for ímpar, como é o caso que eu estou tentando, ele dá, quando for tender a zero por números maiores do que zero, ele vai para mais infinito. Quando ele tender a zero por números menores do que zero, ele vai para menos infinito. Agora, se aqui for x ao quadrado, o n for par, aí observe, 1 dividido por 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,01. Então, vai ficar 1 dividido por 0,01, que vai dar 100. Se eu dividir aqui 1 dividido por menos 0,1 ao quadrado. Aí, o menos 0,1 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, ele vai ficar 1 dividido por menos 0,1 ao quadrado, vai dar igual a 100 também. Se eu dividir 1 por menos 0,001, né? Então, ele vai ficar 1 ao quadrado. Vai ficar 1 dividido por 0,0050 que vai dar 1 milhão. Observe que ele foi aí para mais infinito. Então, quando for par, esse expoente aqui, vai existir o limite, porque ele vai tender ao mesmo valor. Mas quando esse expoente aqui, ele for ímpar, ele não vai existir. Por quê? Porque um vai para mais infinito e o outro vai para menos infinito. Quando eu colocar por números negativos aqui, positivos maiores do que zero, um expoente ímpar, ele continua positivo, mas se ele for negativo, ele vai continuar negativo. Quando o expoente é par, não. Quando o expoente é par, qualquer número negativo fica positivo, então ele vai tender ao mesmo infinito. Espero que tenham entendido isso. Tá certo? Vamos colocar aqui um exemplo. Exemplos. Eu vou responder aqui. Calcula os limites laterais das funções abaixo. Eu vou ter essas três funções para que possamos calcular o limite. Então, eu vou calcular o da primeira e deixar vocês se divertindo aí com a segunda. Tá certo? Vamos lá. Tá certo. Limite, letra A, limite de x, de x menos 9, a função, né, x menos 9, quando x tende a 10. Limite de 2x ao quadrado mais 5, quando x tende a 2. E limite de 1 sobre x, quando x tende a 0. Tá certo aí? Então, ó, eu vou aplicar o limite laterais. Então, aqui, ó, o limite lateral aqui, quando o x tende a 10 por valores maiores, aqui 10 mais, quando o x tende a 10 por valores menores, tá certo? Vou responder os dois e vou ver se eles tendem ao mesmo valor. Então, vamos fazer primeiro
com x tendendo a 10 por valores maiores. Então, eu vou aproximar do valor de 10. Qualquer número maior do que 10 é aproximando. Então, aqui eu vou pegar o número 11. Eu peguei o 10,9, né? Está se aproximando. 10,5. Então, se é por valores maiores do que 10, ele vai baixando até se aproximar de 10, né? 10,1, 10,01, 10,001 ou 10,0001. Observa aí que ele se aproxima, está bem próximo de 10, né? Está um número bem pequeno, já é considerado um 10, vamos assim dizer. Então, eu vou substituir aqui, no lugar do x, eu vou colocar os valores que ele está atendendo. Então, substituindo por 11, 11 menos 9 dá 2, 10,9 por menos 9 dá 1,9, 10,5 por 9 dá 1,5, e assim por diante. Então, observa que ele se aproximou aqui, ó, o resultado, 1,001. Está bem próximo de 1, tá vendo? Então, eu posso dizer que quando o x tende a 10 por valores maiores do que 10, o limite tende a 1 dessa função, correto? Confere? Professor, Pois não. os valores entre 10 e 11, esses valores aí respectivos, pode ser opcionais, só pode escolher qualquer um. Sempre são opcionais. Lembram que x é o seu domínio, desde que ele se aproxime de 10, né? Eu podia começar com 15, se quisesse. 15, 14, 13, 12, 11, 10,5, 10, o número que você quiser, desde que se aproxime de 10, que ele vá se aproximando de 10. Tá certo? Ok. Ah, tô A olhando o código mesma aqui. coisa... Oi? Não, professor, perdão. Pronto. A mesma coisa você faz com o limite inferior, o limite à esquerda, o limite menor do que 10. Eu vou começar a me aproximar do 10, mas por valores menores do que 10. Eu posso começar com 5, 6, 7, 8, como quiser. Desde que se aproxime de 10, por valores menores. A gente começou com 8. Ó. 8, 9, 9,5, 9,9, 9,95, 9,99, 9,999. Aí, quando eu substituo, ó, 8 menos 9, menos 1. 9 menos 9, 0. 9,5 menos 9, meio. 9,5, 9,9 menos 9, 0,9. 9,95 menos 9, 0,95. 9,99 menos 9, 0,99. 9,999 menos 9, 0,999. Então, observa aqui, ó, que esse número já está bem próximo de 1 também. Então, eu posso dizer que quando o x tende a menos 10 por valores menores, a minha função tende a 1. Então, aqui em resumo, eu posso dizer que os dois tendem a 1. Confere? Confere aí, Porque João. se aproxima, né, professor? Porque se aproxima. Por isso o nome tendência, Daniela. Tende a 1. Ele se aproxima de 1. Então, a gente tende a considerar que ele seja 1. Quando ele se aproxima com valores bem próximos, né? Ou seja, é tão próximo que se torna insignificante você não considerar aquele valor que Só seja. que um foi para mais e outro para menos, né? Só que um é para mais, outro para mais. Você vê que tanto um quanto o outro está bem próximo de 1. Se eu digo, rapaz, eu tenho. Imagine só se vocês vão aí dizer, professor, eu estou precisando de 1,0001. Ou o outro diz, eu estou precisando de 0,999 pontos. Ambos estão precisando de 1, né? Não vai fazer conta por esse 0,001 ou esse 0,9999, né? Você vê que se aproxima, é uma tendência, tá bom? Então, aí, ó, eu posso dizer que a minha função é 1. Quando há o limite laterais, então existe limite, e aí se calcula. Se divirta aí com essa letra B. 5 minutos, não mais. Se tiver dúvida, eu estou por aqui.
Conseguiram fazer? Ainda não, professor, ainda não. Nenhum dos limites laterais? É porque eu tô usando duas calculadoras, que uma dá errado. Aí eu tô demorando mais. Eu consegui um, mas não sei se tá certo. Acho que a minha calculadora também tá com problema, mas Diga aí. dizer o quê? O valor? É. Eu usei o 3, o 2,9, o 2,5, o 2,3, o 2,1 e o 2,01. Aí deu 23, 21,82, 17,5, 15,58, 13,82 e 13,08. Muito bem. Professor, da alternativa B, vai para lá. O gráfico seria uma parábola virada para baixo. Sim, mas não vem o caso, né? Uhum, tranquilo. Professor, no caso da alternativa B, seria de menos 1 ao 6 e de 1 ao 6, Não, né? não é negativo. É por valores menores, não confundir valores negativos. Não fica não negativo, professor? Oi? Não, estou Pode. dizendo, não é por valores negativos, que ele disse do menos 1 ao 6. Ah, entendi. Deixa eu demonstrar. Limite da função 2x ao quadrado mais 5, quando x tende a 2. Então, eu vou fazer o limite dessa função, 2x ao quadrado mais 5, quando x tende a 2 por valores menores, e quando x tende a 2 por valores maiores. Então, está aí o sinalzinho de menos, sinalzinho de mais, indicando isso. Então, vou fazer logo por valores menores. Então, valores menores do que 2. Eu posso escolher qualquer valor menor do que 2 e se aproximando de 2. Nesse caso aqui, ó, peguei 1,5,
1,6. Observe que ele está aumentando, ó, 1,7, 1,8, 1,9, 1,95, 1,999, 1,999. Observe que ele está bem próximo de 2. Eu me aproximei de 2. Por valores menores que 2. Olha, esses valores são menores do que 2, concordam? E estão próximo de 2. E aí eu substituo, né? 2 vezes 1,5 ao quadrado mais 5, dá 9,5. 2 vezes 1,6 ao quadrado mais 5, 10,2. 2 vezes 1,7 ao quadrado mais 5, 10,78. 2 vezes 1,8 ao quadrado mais 5, 11,48. 2 vezes 1,9 ao quadrado mais 5, 12,22. E aí, ó, esses demais, 2 vezes 1,95 ao quadrado, 2 vezes 1,99 e 2 vezes 1,99 ao quadrado. Então, você vê que aí deu 12,992, ó. Ou seja, eu posso considerar aí, ó, que o L, quando o x tende a 2 por valores menores, o limite é 13. O limite tende a 13. O limite da função tende a 13. Correto? Confere? Uhum. Pronto. Agora eu vou fazer por valores maiores, ó. Então, a mesma coisa, só que agora eu vou começar por valores maiores do que 2. 2,5 maior do que 2 é. 2,4 é maior do que 2, mas está se aproximando. 2,3, ó, se aproximando de 2. 2,2, 2,1, 2,05, 2,01, 2,001. Observe que ele está próximo de 2 aí, ó. Agora são valores maiores do que 2. Então, substituindo, ó, 2,5 ao quadrado mais 5, 17,5. 2 vezes 2,4 ao quadrado mais 5, 16,52. E assim por diante. Ó. Você vai ver que ele vai aumentando. Ó. 2 vezes 2,1 ao quadrado mais 5, 13,82. Olha. 13,405. 13,08. 3,008. Então, observe que, ó, por valores maiores que 5, também o L tendeu a 13. Então, se ambos tendem a 13, como podemos observar, um por valores menores do que 13, 12,999, e outro por valores maiores, 13,008, nós afirmamos que a função, o limite da função 2x ao quadrado mais 5, quando x tende a 2, é igual a 13. Faça dessa outra aí. Mais 5 minutinhos.
O professor, Oi. na parte do limite aí, esse valor de zero, qual é mesmo? Vai tender a zero por valores maiores do que zero e zero por valores Uhum, menores do que zero. tá. Seguiram? Fazendo.
Ô, professor, antes que eu faça aqui, não tenho perdendo tempo. Eu coloquei de x para zero. Aí coloquei os valores maiores do que zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, nesse caso, eu tenho que fazer a conta até o valor menor do que zero. Você ainda não entendeu direitinho. Eu vou tentar fazer essa questão para que você possa entender. Você ainda não entendeu a essência da questão. Como diz no ditado popular, ainda está viajando. Tá certo? Pessoal, podemos já concluir aí? Pessoal? Pode, professor. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo. Vou aplicar o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero por valores maiores do que zero, e quando x tende a zero por valores menores do que zero. Tender a zero é se aproximar de zero. Se aproximar por valores maiores do que zero, e se aproximar de zero. Eu vou me aproximando cada vez mais de zero. Então, ó, fazer logo por valores maiores. Então, eu escolhi aqui, ó, 1. 1 é próximo de zero. Meio, olha, me aproximando, ficando mais próximo de zero. O que você fez, Charles, foi se afastar do zero. Ah, foi o contrário. Aí o limite acabou dando 1. Aí o limite foi quem deu a resposta, porque deu 1, 0,5, 0,33, Não, aí tá 0,25. errado, não deu. Nem, né? Você não se aproximou de zero. Então, olha, se aproximar de zero é isso, ó. 1, meio, 0,1, 0,01, 0,001, 0,0001. Isso é próximo de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1000, 100 mil, 3 mil. Isso aí é para o infinito. Você se aproximou de qualquer coisa, menos do zero. Aí, quando você substitui, aqui, ó. 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por meio dá 2. 1 dividido por 0,1 dá 10. 1 dividido por 0,01 dá 100. 1 dividido por 0,001 dá 1000. Se eu fosse aproximando cada vez mais de zero, vai ficar 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões. Observe que cada vez que eu diminuir, acrescentar um zero aí no x, diminuindo ele vai tender a um número cada vez maior. Então, ele vai para o infinito. Concorda? Sim, agora concordo. Aí ele vai para o infinito. Pode colocar mais valores aí se quiser, mais 0,0100000001. Você vai ver que quanto menor for o número, mais próximo de zero, maior ele vai... o limite vai ao infinito. Aí aqui, ó, por valores menores do que zero. O valor menor do que zero são os valores negativos. Vai se aproximar do zero do mesmo jeito. Eu tenho menos 1, né, que é maior do que zero. Aliás, está próximo de zero. É menor do que zero, mas está próximo. Menos meio, está mais próximo do zero. Mesma coisa, menos 0,1. Até usei os mesmos números. Menos 0,01. Só que negativo, menos 0,001. Observe que ele está próximo de zero. Se eu botasse menos 0,000001, aí dá. Só dividir por ele. Dividido por menos 1 dá menos 1. Dividido por menos 0,5 dá menos 2. Vai dar a mesma coisa, só que negativa. E se eu aumentar a quantidade de zero negativo, vai dar aí menos 1 milhão. Menos, e aí vai para o infinito também. Só que nesse caso ele vai para menos infinito, ó. Ou seja, a minha função aqui, né, um limite lateral por valores maiores está indo para mais infinito e o outro para menos infinito. Logo, foi aquela questão lá que eu tinha mostrado anteriormente dos limites laterais de uma função racional, que é o nosso caso. Né? Quando o expoente aqui é 1, x elevado aqui não vem, porque é 1. Então, quando é elevado a 1,
acontece isso. Não existe limites. Certo? Porque os limites laterais são distintos. No entanto, isso daí é quando a gente pede para calcular os limites laterais ou pergunta, né? Pode ter uma questão dizendo, a função abaixo tem limite? Aí você só saberá se a função abaixo tem limite ou não se vocês fizerem limites laterais. Só os limites laterais poderá dizer se a função abaixo tem limite ou não. Tá bom? Agora, se eu já afirmar, afirmar categoricamente que a função tem limite e dizer assim, calcula o limite das funções abaixo, então eu vou só calcular o limite. É só aplicar. É só aplicar. Por exemplo, o limite de x menos 9 quando x tende a 10, que foi nossa primeira letra A lá. A gente já viu que ela tem limite. Se ela tem limite, eu só vou simplesmente substituir. No lugar do x, boto 10, 10 menos 9, que foi o que deu lá o nosso resultado. Na nossa segunda função, que foi essa que acabamos de ver, nós temos limite 2x ao quadrado mais 5 quando x tende a 2. Quando eu substituir, no lugar do x, aplicar o limite quer dizer que você vai tirar aí, ó, a detonação de lim, né? Vai botar só a função e substitui. Então, no lugar do x, 2. Aí eu vou simplesmente resolver. 2 vezes 2 ao quadrado mais 5 é igual a 2 vezes primeira potência, 2 ao quadrado é 4. Né? 2 vezes 4 dá 8. 8 mais 5, 13. Então, nosso limite aí é 13. Ó. Como nós calculamos e deu. Aquela letra C lá não tem limite, então não posso colocar ela aqui. Aí eu coloquei uma outra letra aí qualquer. Calcula o limite dessa letra C. Baseado nisso que eu acabei de informar. Não são os limites laterais. Eu já estou dizendo que existe limite nessas funções. É só substituir e calcular a equação. Conseguiram. É bem simples essa daí. Bem simples mesmo. Dá menos 0,4. Sei não. Isso dá isso não. Eu calculei normal, não foi com calculadora não. Apliquei o limite. Professor, dá 1. Não, isso eu sei que não. Mas deve dar esse valor aí que foi dito aí com calculadora. Isso aí não precisa calculadora não, esses cálculos, gente. Deixa a calculadora um pouco de lado. Vamos lá. Substituindo aqui, ó. Se eu vou aplicar o limite da razão, da divisão,
de y menos 5 dividido por y mais 2, quando o y tende a menos 3, é só substituir. No lugar do y, menos 3, menos 2. Sinais iguais. Né? Repete o sinal e soma-se os números. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Né? Então, menos 3 menos 5 dá menos 8. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Olha aí. Menos por menos dá mais. 8 dividido por 1, 8. Confere? Vamos lá, gente. Pessoal, não, viu? Confere, professor. Vocês hoje estão difíceis. Nós estamos com criança hoje aqui, aí tá meio embaçado. Como nós não, vai falar assim, eu. Isso. Nós é como se os outros também tivessem. Então a gente Quinta-feira não vai ter aula não, né, professora? Feriado, né? Infelizmente, já 2 feriados, né? Vamos para a letra D. Fazer mais um aí, uma brincadeirinha aí. Resolva esse daí. Oxe, esse daí vai dar 0, hein? Era isso que eu tava vendo. Tá dando certo? Porque substitui o 5 dá 0 tudo aí, anula tudo. Tá vendo? Cuidado com as aparências, elas enganam. Todos acharam 0 aí? Eu achei 0. De cara, sem nem fazer a conta. Tá vendo como são as coisas? Esse é um problema, né? A gente acha que não precisa fazer conta, aí dá nisso. Tá vendo, Charles? A confiança, né? Uhum. Vamos lá. Vocês lembram daquela revisão de fatoração que a gente fez uma época atrás? E aí é Foi difícil. no início da aula? Não, No não. início dessa aula? Desse sagrado? Isso. Lá no Sei, cálculo foi 1, as a primeiras primeira aulas. vez. Mas eu acho que eu botei para vocês um vídeo nas aulas que eu fiz com a turma anterior, né? Não coloquei à disposição, não foi a revisão? Acho que coloquei, não sei. A revisão não lembro, professor, mas os slides o senhor compartilhou, 2 slides. Isso. Que tinha só sobre revisão desses conteúdos básicos, de matemática básica. Pronto. Mas vamos lá. Se eu fosse fazer assim como você está dizendo, Charles, né, e é válido, né, eu ia simplesmente limite de p ao quadrado menos 25 dividido por p menos 5, com p tendendo a 5. É claro que ao substituir, né, a gente vai simplesmente... Espera aí só um instante. Professor, a calculadora agora comprovou. Não existe. Disseram que não existe, foi? Tá vendo? Aparece em definição, né? Porque 0 sobre 0 não dá para dividir. Muito bem, seu Charles. Aí chegou o X da questão. Então, ó, ele tem isso aqui, né? 5 ao quadrado, não é isso? Menos 25. Confere? Dividido por 5 menos 5. Na realidade, não é que não pode dividir 0 por 0. Não pode dividir nenhum número por 0, inclusive o próprio 0.
Né? Então, se eu tenho 5 ao quadrado menos 25, é igual a 25 menos 25, e 5 menos 5 dá zero. Eu nem preciso continuar, né? 25 menos 25 também vai dar zero, lógico. Mas nem precisaria, porque aí, ó, não existe. No entanto, não existe dessa forma, a gente fazendo isso. Mas eu posso fatorar. Não sei se vocês lembram, mas p ao quadrado menos 25, se eu tenho p ao quadrado, eu tenho um quadrado de dois termos aí, ó. A diferença do quadrado em dois termos. Eu tenho um quadrado de p ao quadrado e o quadrado de 25, que é 5 ao quadrado, né? 25, raiz de 25 é 5. Então, quando eu tenho dois termos ao quadrado e existe uma diferença entre os dois, então eu posso resolver de uma outra forma, simplificando. Então, eu venho aqui, ó, e vou transformar. Vou chamar esse p ao quadrado menos 25 e vou tirar a raiz dele. Raiz de p ao quadrado é p, raiz de 25 é 5. E aí eu faço o produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos. Aí você pode ver, ó, que aí eu posso simplificar. P menos 5 dividido por P menos 5 dá 1. 1 vezes P mais 5, P mais 5. Olha aí. Vê? Nesse caso aí, ó, quando eu simplifico, existe limite sim. Observe que aí eu não apliquei o limite ainda. Eu transformei a função. Eu simplifiquei a função. Né? Houve uma transformação. Ela foi simplificada. Então, eu não apliquei o limite. Vou aplicar agora o limite. Ó. Limite de P mais 5 quando P tende a 5. Então, no lugar do P, 5 mais 5. E aí, ó, 10. Confere? Confere, gente. Não entendi não, isso daí não. Tentar vê-la de novo. Vamos lá. Observe aí. Para entender, vocês vão ter que relembrar ali da teoria de fatoração, né? Então, tem que revisar lá aquele assunto lá de a nível de primeiro grau que eu já ensinei para vocês na revisão. E você tem uns slides lá num grupo no Google. Mas vamos lá. Se eu tiver p ao quadrado menos 25, eu tenho aqui a diferença entre dois quadrados. Ó. P ao quadrado é um quadrado e 25 é o quadrado de 5 ao quadrado, que dá 25. Quando eu tenho a diferença de dois quadrados, quer dizer que eu posso extrair a raiz dos dois, né? E transformar essa expressão em uma multiplicação da diferença pela soma. Diferença, né? Menos soma mais. De dois termos. É só extrair a raiz dos dois. Então, raiz de p ao quadrado é p, raiz de 25 é 5. Então, se eu pegar aqui, ó, p mais 5 vezes p menos 5 dá igual a isso aqui. Ó. Eu transformei isso daqui
nisso aqui. Só fiz transformar. Então, se eu pegar aqui, ó, P vezes P, P ao quadrado. P vezes menos 5, menos 5P. 5 vezes P, mais 5P. Menos 5P mais 5P dá 0, se anula. Aí, mais 5 vezes menos 5, dá menos 25. Então, vocês têm isso aqui. Se não tiverem os vídeos dessa aula, eu tenho, que eu dei na outra turma, posso disponibilizar para vocês revisarem, pois vão precisar bastante para resolver essas questões. Então, ó, aí aqui, eu tenho aqui P menos 5 e P menos 5, aí eu posso simplificar, ó. Simplifiquei. É uma simplificação. Quando eu simplifico, ó, limite de P mais 5 quando P tende a 5. Ou seja, essa função aqui é a mesma coisa que essa daqui. Dá o mesmo número, dá do mesmo modo. Aí, quando P tende a 5, vou substituir aqui no lugar do P, 5. 5 mais 5, 10. Pronto. Olha uma outra aí, ó. Limite de x ao Professor, quadrado mais... Pois não. então me explica uma coisa aí, já que foi a dúvida da Júlia também. Como foi que o senhor transformou aquela função ali do segundo grau, né, esses polinômios, nesse outro resultado aí? Como acabei de dizer, vocês vão ter que fazer a revisão, que aí é uma aula. Não tem como falar isso assim. É uma aula. Entendeu? Falando sobre fatoração. Eu vou disponibilizar para vocês, eu acho que eu tenho um vídeo, não sei se eu coloquei para vocês, mas se não coloquei, eu coloco, de fatoração. Lá no Google, e vocês... Eu vou ter que explicar aqui, vocês vão dando uma olhadinha na minha explicação de hoje, aí combina com a explicação da revisão e tenta resolver. Tá certo? Beleza. Pronto. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, esse caso eu poderia resolver substituindo. Ó. Quando eu substituo, ó, né, x ao quadrado, né, limite de x ao quadrado mais 7x mais 12 dividido por x mais 4, quando x tende a menos 4. Quando eu substituir aqui, ó, menos 4 ao quadrado dá 16, mais por menos dá menos 7 vezes 4 dá 28, né? Então, aqui, não é isso? Concorda? Uhum. E aí, quanto é que dá esse resultado? Dá 7. Vamos ver aqui, ó. 7 ao quadrado, Ah, não. né, dá 16, mais por menos dá menos. 7 vezes 4 dá 28, mais 12, não é isso? Denominador já dá 0, então já sei que não existe. Tá certo? Se quisesse fazer aqui a divisão também, não ia dar diferente, né? Ele não existe, não é possível dividir nenhum número por zero, nem o próprio zero. Tá certo? Então, essa função aqui, ó, desse jeito ela não existe. No entanto, eu posso simplificar esse polinômio aí, ó. De que maneira? Olha, eu tenho um polinômio aí, um trinômio, né, e eu posso estar simplificando esse trinômio. Eu vou procurar dois números que, somado dê 7 e multiplicado dê 12. Quais são esses dois números? Quem me diz aí? 4 É e o que, 3. professor? 4 e 3, né? 4 vezes 3 dá 12,
E 4 mais 3 dá 7, não é isso? Então, eu posso aí, ó, simplesmente transformar isso aqui no produto, né? Olha aqui, ó. 4 e 3. Se eu pegar x vezes x, dá x ao quadrado. X vezes 3, 3x. E 4 vezes x, 4x. Aí 3x mais 4x, 7x. E 4 vezes 3 dá 12. Então, observe que esse produto é igual a essa expressão. Aí, nesse caso aí, ó, simplifico. X mais 4 por x mais 4. Observe que eu ainda não apliquei o limite. O limite está aí, ó. Então, limite de x mais 3, né? Quando x tende a menos 4. E não é que vai dar 7 de novo. Vai dar Oi? 7, né? Oi? Vai dar 7, né? Sim. Não, dá não, 7. Ah, não, é porque é o menos 4, aí dá 1. Menos 4 mais 3, menos 1. Divirtam-se aí com essas três. Acha esses números aí? O primeiro, esse daí deu aquele lá, como é o nome? Não existe, né? Mas aí você vai querer que faça daquele outro jeito? É, olha aí, já. Ah, A gente já sabe, 5 ao quadrado é 25, né? Eu vou logo para o denominador. Se o denominador for zero, eu já sei que não existe. Denominador zero. Numerador pode ser zero. Denominador, não. Então, cuidado com isso. O denominador, se for zero e o numerador for 5, 0 dividido por 5 é zero. Não tem problema. Agora, o denominador não pode ser zero. Aí, se eu boto 5 ao quadrado, 25. Aí, menos
2 vezes 5, 10. Aí, menos 10, menos 15 dá menos 25. 25 menos 25 dá zero. Então, agora, se eu transformar isso aí em um produto, eu vou procurar dois números que multiplicado de 10, menos 10, aliás, né? E somado de menos 3. E dois números que multiplicado de menos 15 e somado de menos 2. Professor, o resultado é 7/8. Muito bem, seu Charles. Então já sabe quais são os números, né? Gosto de ver assim. Para 2 erros tem que pagar um acerto, né? Alguém mais conseguiu? Alguém mais, gente? Só o Charles? Isso também pode ser resolvido por derivado, né, professor? Derivação. Ô, Charles, a derivação ela é uma aproximação também, né? Ela já é um limite, ela é aplicada em determinados casos especiais. Claro que aí você pode estar resolvendo dessa forma. Quando você faz isso, você termina reduzindo também a função, né? Aí você consegue deixar essa função. Mas aí você já aplica o limite na própria derivada, né? É o que diferencia. Pessoal, o Charles fez. Deixa as outras duas para vocês resolverem em casa. Vamos lá. Dois números que multiplicado de 10. Só existe dois números que dá 10, né? Que é o 2 e o 5, né? Não tem nem o que discutir, né? E também só existe dois números que dá 15, né? É o 3 e o 5, né? Por mais que você queira fugir, não vai. Aí ele vai ficar aí, ó. 10, né? É negativo, então eu já sei que um dos números é positivo, o outro é negativo. Porque se os dois fossem positivos, ia dar positivo a multiplicação. Se os dois fossem negativos, também ia dar positivo a multiplicação. Então, nesse caso, quando a multiplicação dá negativa, é porque um é positivo e o outro é negativo. Tá certo? E aí, quem é que é o positivo ou negativo? O maior é o que está com o sinal do meio. Então, se o número é 5 e 2, então o 5 é que é o negativo, porque prevaleceu aqui na soma. Afinal, vão subtrair os números, né? Já que são sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior.
Então, na subtração, o sinal do maior. E aqui é a mesma coisa, né? O 5 e o 2, aliás, o 5 e o 3. Então, olha, a gente tem isso aqui, né? Já fui logo simplificando, vixe. Nem... Bom, assim, ligeiro. Rapaz, né? Não era a ideia, não. Vou tirar isso aqui. Pronto. Vai ficar em cima, né? Então, ó, tem aqui, ó. O 2 e o 5. 2 vezes 5 dá 10. Mais por menos dá menos. E menos 5 mais 2 dá menos 3. A mesma coisa com 3 e o 5, ó. Mais 3 vezes menos 5 dá menos 15. Mais 3 menos 5 dá menos 2. E aqui, claro, agora, né, simplifica o que são iguais. E aí você tem, olha, a função simplificada. Limite de Q mais 2 dividido por Q mais 3, quando o Q tende a 5. Aí substitui agora aplica o limite. Ó. Quando aplica o limite, sai, né, o lim. Aí no lugar do Q, bota o 5. Aí 5 mais 2, 5 mais 3. Que foi exatamente o que o Charles encontrou. Parabéns, Charles, aí pela resposta. Se divirta com essas duas. Tá certo? E na próxima aula, a gente vê derivadas. Uma boa noite a todos. Já fui chamada? Não, né? Então, uma boa tarde. Né? Não, professor. Passa logo, eu já tenho Fazer chamada, mas eu fiz chamada, né? Só chegando atrasado. Vou fazer chamada.